Meus cumprimentos com o tema O Semeador do universo das parábolas de Jesus. Em Hebreus 11, 8, é dito assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo a um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. E a parábola do semeador começa aí, o semeador saiu a semear a sua semente. Quer dizer, também praticamente sem saber para onde ia. Saiu a semear a sua semente. A parábola do semeador é encontrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas e no apócrifo Evangelho de Tomé. Então, Mateus, Marcos, Lucas e Tomé. Nesta história, um semeador deixou cair a semente no caminho, em terreno rochoso e entre os espinhos, e ela se perdeu. Mas quando a semente caiu em boa terra, cresceu, multiplicando por 30, 60 e 100 a colheita. Então, na boa terra, a semente se multiplicou por 30, 60 e 100. Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele, como sempre. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu uma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Caiu alguma junto do caminho, foi pisada e comida pelas aves do céu. Outra caiu sob pedra e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Caiu sempre, caiu sob a pedra, sem umidade, entre os espinhos, e finalmente sufocada. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, quer dizer, no grupo de Jesus, esses são os que ouvem, os seus discípulos. Depois vem o adversário e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo. E tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo. Porque crendo, a salvação está a caminho. E os que estão sob pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Vale repetir. E a que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante,
são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E agora em Lucas 8, 5, 15, e a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Esta parábola é possivelmente essencial para a compreensão de todas as demais parábolas de Jesus, pois ela deixa claro o que é necessário para entender Jesus é a fé anterior em sua mensagem. A parábola também já foi interpretada como revelando que há pelo menos 3 níveis de evolução. Pelo menos 3 níveis de evolução. A primeira ideia é referente à pluralidade dos mundos habitados no universo. Há diferença entre os que produzem 100 vezes e dos que produzem 60 vezes e dos que produzem 30 vezes. Quer dizer, há níveis diferentes de produção, de resultados. E foi nesse sentido que o Senhor afirmou que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se há muitas moradas, há também corações ou mentes diferentes dessas moradas. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender. Havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. O próprio Jesus explicou o sentido dessa parábola, de modo que se pode lê-la e depois obter o seu sentido da boca do próprio contador da história. Então, terminando, é importante que seja repetido. O próprio Jesus explicou o sentido desta parábola, de modo que se pode lê-la e depois obter o seu sentido da boca do próprio contador da história, que é Jesus.